Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje é empresário, especialista em e-commerce, mentor e vice-presidente de educação da Nuvem Shop. Ele é pioneiro no mercado e com a sua experiência de mais de 20 anos em comércio físico e digital, construiu a maior escola de educação sobre e-commerce na prática, com mais de 50 mil alunos. Olha o peso desse podcast de hoje. Hoje vai ser demais. Chama pra nós, Bruninha. Quem é ele? Seja muito bem-vindo, Bruno de Oliveira. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, pessoal. Olá. Grande prazer estar aqui com vocês. Espero conseguir entregar um conteúdo de valor aí pra galera que tá assistindo a gente. Com Perfeito. certeza irá. E pra gente começar com o nosso pé direito, entrando um pouco na sua história, lá no início, nos anos 2000, quando você começou no e-commerce, o e-commerce era totalmente diferente do que a gente conhece sobre o que ele é hoje. Como é que você viu essa oportunidade de empreender? O que te levou a construir um dos maiores e-commerces de suprimentos no país? As coisas não foram tão planejadas quanto parece, né? A gente olhando para trás parece que foi tudo muito planejadinho. Basicamente, eu comecei como muitas pessoas querem começar hoje em dia, muitos jovens querem começar. Eu tinha 16 anos e queria ganhar dinheiro. É isso que eu queria. Começou jovem também, né? Queria ganhar dinheiro. E na época a internet não tinha esse campo super vasto que existe hoje em dia. Uma das oportunidades que eu identifiquei era vender produtos através da internet. E eu conhecia muito bem o segmento de informática, conhecia fornecedores de informática lá na minha cidade e decidi vender esses produtos nos sites que tinham disponíveis na internet. A Remate.com era um deles. Anunciei, fiz testes, tentei copiar outras pessoas e uma hora eu consegui vender. Vendi um gravador de CD, que era uma peça do meu próprio computador e foi R$135. A primeira venda a gente nunca esquece, né? Muito diferente do que é hoje. O dinheiro não foi para uma conta digital e não estava lá reservado. Basicamente eu recebia por e-mail os dados do comprador, tinha que entrar em contato com ele e negociar a compra. Mandar ele depositar o dinheiro na minha conta, geralmente era isso que tinha que fazer na época. Depositar o dinheiro na conta não era uma coisa simples também, tinha que ir no caixa eletrônico, colocar o dinheiro no envelope, enviar, não tinha internet banking, não tinha nada. E foi assim, consegui convencer o cara, ele depositou o dinheiro na minha conta e enviei o produto para ele. Com esse dinheiro, eu continuei vendendo o mesmo produto, só que agora não as peças do meu computador, né? Eu pegava a grana, sempre que vendia alguma coisa, eu ia no fornecedor, comprava e enviava para o cliente. Então, hoje, na época eu não sabia. Hoje eu sei que eu fazia dropshipping. Olha lá, nem tinha esse nome. Nem existia. Mas é mais ou menos o que eu fazia, né? Eu cuidava da logística, então não era necessariamente dropshipping, mas era parecido. Que massa. Você sempre teve essa veia empreendedora, ela foi sendo desenvolvida ao longo aí dos anos? Não, eu sempre tive. É impressionante. E eu sou autor de um livro, né? Eu escrevi um livro em 2018. Nesse livro eu conto uma história da minha infância. Durante as semanas, assim, os dias da semana, né, eu ficava um pouco com a minha avó, quando minha mãe saía para trabalhar, e batia na porta da casa da minha avó sempre uma porção de gente vendendo alguma coisa, né? Vendendo alguma coisa para ela, vendia pano de prato, vendendo sacolé, vendendo fogos de artifício, bombinhas. E eu estava sempre com a minha avó. O meu interesse era sempre em vender aquela coisa e não de comprar. Então eu via uma pessoa vendendo sacolé, eu falei, vó, a gente podia vender sacolé também, né? Parece que dá dinheiro. E aí já tinha esse interesse e minha avó fomentava isso. Ela falou, não, vamos meu filho, vamos lá. Ela comprava os ingredientes, comprava os saquinhos, a gente fazia sacolé, colocava para vender na porta de casa. E desde então, assim, eu tenho uma pegada de venda, né? De empreendedorismo. Depois que eu comecei a vender as peças do meu próprio computador e depois fazer uma espécie de dropshipping, continuei fazendo isso durante algum tempo e depois vi a oportunidade no segmento de suprimentos para impressão e aí construí um negócio que acabou sendo relevante depois. Agora, você começou ali a aumentar essa possibilidade de negócios no início com suprimentos, né? Que foi o que você falou. Mas quanto tempo você ficou vendendo suprimentos até criar o e-commerce na prática? Ou seja, você foi tendo a sua experiência para num dia começar a ensinar as pessoas a fazerem o mesmo. Passou muito tempo. Eu comecei a vender em meados do ano 2000. Né? Eu criei a Cartucho Etc. em 2004. Cartucho Etc? Esse é um bom nome. Cartucho Etc. Eu criei em 2004. E o e-commerce na prática, eu só fundei em 2015. Então, assim, passaram 11 anos. Foi uma jornada, de experiência. A maior parte da minha... quase não. Toda a minha carreira está dentro do e-commerce, mas não dentro de educação.
Eu trabalho com e-commerce a minha vida inteira. A maior parte dela foi vendendo produtos, né, como um varejista mesmo. E os últimos anos aí, muito mais focado em educação. Então começou com uma educação a partir de 2015. 2015. É. Em 2014, eu vendi a minha participação na Cartucho Etc. para um fornecedor. E continuei no negócio por alguns meses, né? Acho que quase um ano, transferindo know-how e passando a bola. E tive a ideia de montar um blog para produzir conteúdo sobre o dia a dia do e-commerce. Basicamente Legal. era o que eu queria. Não sabia se aquilo ali ia ser um negócio. A minha ideia era que aquele blog eu monetizasse depois, talvez com AdSense. Isso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E aí o blog começou a ter uma relevância, o conteúdo era bom e tinha pouco conteúdo desse nível de qualidade na internet. E algum tempo depois comecei a ter alguns pedidos para consultoria, curso, perguntando se fazia consultoria, perguntando se vendia curso e tal. E aí eu tive uma visão de que isso poderia ser um negócio. Fiz uma turma de mentoria em janeiro de 2016, foi a primeira turma de mentoria do e-commerce na prática. E em fevereiro de 2016 eu fiz o primeiro lançamento no modelo semente. E em 2015 eu fiz o primeiro lançamento externo, um lançamento grande, maio de 2016, corrigindo. E aí começou, de fato, aí eu pensei, isso é um negócio. Então você começou no blog, mas em paralelo você já tinha um canal também? Não, montei o canal depois. Eu publiquei um vídeo ou outro, mas não era um canal ativo ainda. Uhum. Em 2016 é que esse canal passou a ser ativo, com conteúdo publicado regularmente ali. Mas comecei pelo blog mesmo, foi o conteúdo escrito que eu finquei a bandeira no e-commerce na prática. E como é que foi o seu primeiro lançamento? Olha, eu tenho assim, felizmente, eu tenho pouquíssimas histórias tristes para contar no digital. Bom. Eu tive a oportunidade de começar no começo do mercado, então trilhei uma jornada que o mercado ainda estava começando, então consegui captar muita água fresca ali dentro. Bom né? timing. Né? A mentoria que eu fiz em 2016, eu faturei R$80 mil, não investi nada. Caraca. Só os custos de hotel e não deu nem R$5 mil. Com esse mesmo dinheiro, eu investi parte dele em equipamentos, em coisas para poder começar a gravar vídeo, vários equipamentos mesmo, coisa que eu não tinha nada. Até então, tudo era feito na base de empréstimo. Eu pegava uma câmera emprestada com um amigo, gravava e eu mesmo editava e por aí vai. E fiz um lançamento de semente, investi R$3 mil, R$4 mil, faturei mais de 100 mil. E em maio eu investi R$20 mil para o lançamento, faturei 650 mil mais ou menos. Esses foram os primeiros movimentos do e-commerce na prática. E só aí eu vi que realmente tinha um potencial de ser um bom negócio. O que vem assim a um lançamento semente? Quando a gente faz um lançamento dentro de um ambiente muito controlado, né, para uma base muito pequena, ainda uma base segmentada, a gente meio que constrói a oferta de acordo com a necessidade daquele público. Você vende um curso que normalmente ele ainda não existe, você vai entregar, você vai produzir o curso de acordo com a necessidade dos compradores, né, dos clientes. E foi isso que eu fiz. Em fevereiro não existia o curso, eu vendi um roteiro. Né? Vendi um roteiro e esse curso foi entregue nos 2 meses seguintes. Quando eu lancei em maio, o curso já existia. E entrando um pouco dentro da tua operação hoje, como é que funciona o seu modelo de negócios? Hoje, nós somos parte de um negócio muito maior que é a Nuvem Shop. Né? Em 2021, no final de 2021, eu tive aí a felicidade de conseguir vender a empresa para a Nuvem Shop. Então, me tornei sócio da Nuvem Shop. E hoje o nosso modelo de negócio ele é uma alavanca, né, de aquisição, de aumento de GMV, de capacitação de lojistas do grupo Nuvem Shop. O e-commerce na prática hoje funciona no modelo de recorrência. Então, nós deixamos de vender cursos, nós deixamos de fazer mentorias. Tudo que dependia da centralização da minha imagem, a gente deixou de fazer. E migramos para um modelo de recorrência, onde a gente me tem lá como um especialista, mas como um especialista dentro de vários outros que estão ali junto da escola. Né? Então, o cliente ele compra uma escola com todos os cursos, com todas as aulas, com suporte, com acompanhamento. É isso que a gente faz hoje em dia.
Legal, a gente quer saber um pouco mais dessa transição, Com certeza. mas antes, aproveitando a sua expertise aqui, você migrou do físico para o digital, é um dos maiores especialistas em e-commerce no Brasil, e eu queria entender e que você trouxesse também a sua visão para a galera que está nos assistindo, quais são as maiores diferenças entre fazer uma oferta de um produto físico e uma oferta de um produto digital? Tem algumas. Hoje em dia, o mercado ele já entende esse conceito de oferta, né? Naquela época não existia isso. Mas o mercado já entende esse conceito de oferta. Quando a gente faz uma boa oferta, o cliente ele já não está mais tão preocupado se o produto é físico ou digital. Ele quer o problema dele resolvido. Mas naquela época era diferente porque o digital você tinha que vender uma coisa intangível, né? Essa pegada dos cursos digitais, dos infoprodutos, não estava ainda na cabeça das pessoas. Então você tinha que convencer o cara de comprar um curso para ele poder assistir a hora que ele quisesse, mas assistir dependia do incentivo dele, ele não tinha horário para as aulas ali. Então era uma coisa um pouco complexa. Mas em relação à construção de oferta, particularmente eu acho mais fácil vender produto físico por ser tangível para as pessoas. Tanto é que o mercado de produto físico é muito maior do que o digital, né? E a grande diferença é que os produtos digitais eles utilizam estratégias muito mais poderosas para serem vendidos do que o e-commerce de produtos físicos costuma usar. Para a gente vender produto físico, o que a gente faz no e-commerce? A gente monta uma loja virtual, coloca todos os produtos ali dentro, faz anúncio, constrói marca, contrata influenciador e é isso aí. No digital, cara, a gente inventa de tudo. A gente faz carta de vendas, a gente elabora uma página para cada produto, um vídeo de vendas, aí tem copy, sequência de e-mail, funil. Então a gente utiliza estratégias muito mais poderosas para vender o digital. Isso acaba dando para as pessoas a percepção de que o digital vende mais que o físico, mas isso não é verdade. A gente usa no digital muito mais poderes para poder vender. A partir do momento que as pessoas entenderem que, cara, esses poderes eles podem ser usados também para vender produto físico, o produto físico ele vai dar um salto gigantesco. Pelo menos a venda digital do produto físico ele vai dar um salto gigantesco. E tem muita gente que já percebeu isso. Tem muitos ex-infoprodutores que eram bons infoprodutores que passaram o seu foco para um produto físico, que hoje vendem ou um encapsulado, Sim. ou qualquer outro produto que eles conseguem trazer de fora e montam uma marca própria, né? Faz um trabalho de marca ali, conseguem vender, porque na prática converte mais, é mais tangível. Sim. Justo. E você falou justamente a questão de você hoje ter todos os seus produtos sendo um modelo de recorrência. Por que você decidiu transformar todos os seus produtos em assinatura? Porque quando eu decidi que eu queria vender a empresa, em 2019 eu decidi isso, eu percebi que eu só conseguiria vender a empresa se ela fosse uma coisa descentralizada. Ninguém vai comprar uma pessoa. O cara não vai comprar o curso do Bruno. Quem compra é o cliente que vai comprar para usar. Nenhuma empresa vai comprar o curso do Bruno, né? Então, precisaria ser uma escola, uma empresa de educação, né? E não adianta você só querer fazer isso e focar no curto prazo. Ficar fazendo lançamento para vender o curso que você produz e por aí vai. Isso vai trazer mais resultado no curto prazo. Mas no longo prazo eu não vou construir um negócio que eu possa vender. Tanto é que nenhum infoprodutor conseguiu vender um negócio até hoje, né? E muita gente acredita que nem é possível. Pois é. E aí a gente começou esse movimento de centralização, posicionando outros especialistas, né? Tirando o tempo que eu tinha na tela ali. Então, cara, antigamente a maioria dos vídeos eram meus. Hoje raramente sai um vídeo meu. Na rede social do e-commerce na prática, raramente você vai me ver. Se você perguntar para alunos novos do e-commerce na prática quem é o Bruno, muitos não vão me conhecer. Isso é muito bom. Antigamente 100% me conhecia, porque entrava através de um curso meu, né? Então, esse foi um movimento difícil, demorado, com foco em longo prazo. Você vai abrir mão de receita, você vai faturar menos, você vai converter menos. Mas se você tiver, uma estratégia, né, visando o longo prazo, que pode ser, no meu caso, uma venda, ou qualquer outra coisa, existem outras coisas que podem ser feitas também. Acho que no longo prazo você vai ter um retorno bem maior. E quais seriam os passos, assim, você que viveu isso e tem bastante experiência, quais seriam os passos para criar um produto de recorrência hoje em dia? Porque a gente tem o seu exemplo que você criou, você já tinha uma empresa consolidada, já tinha branding em cima. Sim. Então, acredito que essa é um dos passos, né? Mas quais são os que você visualiza sendo essenciais para a construção de um produto por recorrência? A recorrência, ela traz algumas coisas boas, né? E aí o nome já é o principal, é o cliente ser um cliente recorrente que vai estar sempre
renovando a sua assinatura, mas ela traz também muita responsabilidade. Você não pode, de forma alguma, falhar com o produto. Se você entregar um produto ruim, o cara não vai renovar. E você vai estar sempre naquele trabalho de, cara, ter uma aquisição muito forte para poder fazer o negócio crescer. Uma hora você não consegue manter esse ritmo. E precisa ter uma oferta muito concisa. Você não pode utilizar pulos do gato ou estratégias que não sejam escaláveis para vender porque o produto não tem escassez. Você não consegue fazer aquelas jogadas de preço porque o produto não tem escassez, ele está à venda todos os dias. Então você precisa construir um funil e uma jornada muito clara para conseguir vender a recorrência e ter um produto muito bom para poder reter os clientes. É muito mais trabalhoso, muito mais caro, inclusive, o custo de você fazer isso. Por isso que eu digo, mudar o modelo de negócio vai te trazer menos lucro no início. Com certeza vai. Mas no longo prazo, você vai lucrar mais. Porque em algum momento você vai poder desacelerar a captação de clientes. Porque você já vai ter muito cliente na base, o teu objetivo vai ser deixar esses clientes felizes, fazer eles renovarem, vender outras coisas, serviços, de repente, para esses clientes, monetizar de alguma outra forma esses clientes. Então tem outras coisas que você vai fazer no longo prazo que vão trazer mais retorno. E você vai construir um negócio tangível, sustentável, escalável, que pode ser relevante para outras empresas maiores que a sua. E aí você pode entrar numa jornada de M&A, né? Fusão e aquisição, que foi o que eu fiz. E hoje, dando uma pesquisada, ali dentro dos seus produtos de recorrência, você tem o que a gente considera, entre aspas, um ticket baixo, né? Porque ele vai até 990, se eu não me engano, pelo que eu olhei. Quais são as estratégias que você coloca na prática para garantir que você vai ter um aumento desses seus ganhos? É um desafio. E a gente não tem outra coisa. Nós não temos um outro infoproduto para poder vender para esse cliente. Então, o meu ticket médio, né, para o cliente é esse aí mesmo que você viu, 990. O que a gente faz para poder ganhar mais dinheiro? A gente tenta aumentar a nossa rentabilidade. Né? Então, ao invés de vender 1 ano de uma vez só, a gente tenta vender 2 anos, cria um pack de um acesso lifetime mais caro para tentar aumentar o LTV dele. E a gente tenta monetizar com serviços. Então, a gente entende que o cliente ele precisa de outras coisas que muitas vezes ele não quer fazer. Por exemplo, montar a loja virtual. Então, a gente vende a implementação da loja virtual, a gente vende uma consultoria para ele, a gente tem consultores para poder entregar um modelo de consultoria e é assim que a gente aumenta o LTV desse cliente. Porque lançar outros infoprodutos para colocar dentro de uma esteira, para a gente hoje não faz sentido. Agora, quando a gente fala de jornada clara, que você comentou aí, precisa ter uma jornada clara para que o cliente ele consiga, para que o produto seja atrativo, já que ele vai estar à venda todos os dias. Quando você fala de jornada clara, o que exatamente isso quer dizer? Ele precisa saber o que ele vai conseguir conquistar através da sua solução e como é que ele tem vontade de assinar isso. Tipo assim, o que sua oferta precisa ter para fazer com que ele assine novamente, sabe? O que de clareza vocês trabalham dentro dessa jornada? Na verdade, não é a jornada do cliente dentro da plataforma. É a nossa jornada, entender a jornada de compra do cliente. Entendi. A gente tem centenas de formas de captar leads, né, potenciais interessados na nossa assinatura. E vocês sabem que a maioria não compra. Né? A maioria vai estar consumindo conteúdo gratuito ali, mas na hora de converter não vai converter. Então a gente precisa ter uma jornada de entender muito bem essa jornada de compra para saber quais os momentos que a gente vai oferecer de novo para esse cliente, mas com uma outra roupagem. Entendi. Então assim, eu tentei vender a assinatura para ele não comprou, provavelmente 15, 20 dias depois ele vai receber uma outra oferta voltada para um e-commerce do zero, por exemplo, ou um dropshipping do zero, que é a mesma coisa, é a assinatura. Só que esse é mais um curso que está ali dentro. Só que a gente pega um gancho novo para poder chamar a atenção desse cliente. Então a gente tem várias ofertas que a gente constrói e em determinados momentos da jornada a gente puxa ganchos diferentes para tentar vender a mesma coisa para esse cliente, mas com uma cara diferente. Legal. Então você precisa ter uma clareza da jornada do cliente para poder oferecer com uma roupagem nova um produto no perpétuo. Exato. E essa clareza que você precisa ter, ela é importante porque você vai ter que entender o que é mais fácil você vender no início, o que vai converter mais antes, né, no primeiro passo. Que aí você vai construir toda a tua estratégia de performance, né, de tráfego pago em torno disso, em torno do que mais converte. Isso não converteu, beleza, o próximo passo é o quê? O que esse cara quer? O que esse cara precisa? Depois, o que esse cara precisa? O que esse cara quer? E aí você vai o tempo todo fazendo novas ofertas, entendendo, segmentando essa base, segmentando esse público,
Em alguns momentos, a gente faz ofertas que envolvem desconto. A gente faz uma espécie de Black Friday umas 3 vezes por ano, onde a gente consegue limpar mais uma base, ali, pegar uma base retida de pessoas interessadas que não compraram, dar um desconto e a gente consegue trazer bastante gente para dentro. Então, tudo isso faz parte da jornada de compra do nosso cliente. Tem cliente que fica esperando aquela redução de preço para poder comprar. Isso é muito legal, porque isso se relaciona muito com algo que a gente fala bastante aqui no KiwiCast, que é sobre você, depois de uma determinada quantidade de pessoas na base, você se preocupar em como você agrega valor para aqueles clientes que já estão ali, ao invés de se preocupar só em atrair novos clientes, né? E fazer com que essas pessoas engajem, entender o que elas querem, qual é a próxima solução, qual é o próximo problema que elas estão passando para poder oferecer algo dentro do timing certo. Isso é muito legal, porque se você parar pra pensar, é só o fato de você ouvir também a tua clientela, né? O que os seus próprios clientes estão pedindo pra você colocar. Nem é uma Sim. questão de você também ter que inventar demais ou então passar horas tentando pensar o que eu preciso colocar que vai me gerar novos problemas, que vai me gerar novas soluções. Porque o teu cliente que já tá ali na base, já confia em você, você já tem aquela tua credibilidade e autoridade, ele já sabe que ele quer comprar de você, então ele já tá comprado ali e ele tá te dando o que ele precisa, o que ele quer, né? Isso é muito demais dentro dessa situação de você parar pra pensar num todo. Mas, Bruno, a gente tem recebido aqui muitos produtores, convidados que vêm aqui pro KiwiCast, que eles estão muito com essa visão de construção de comunidade. E hoje, se a gente parar pra pensar, a narrativa inteira do digital se baseia em construir comunidade. Então, você vê a construção de comunidade como fundamental, principalmente nesse negócio de vendas recorrentes? Com certeza. E hoje em dia, cada vez mais importante, porque a comunidade é o que vai... É um ponto que vai ser um ativo para você atrair cliente. Né? Então, ela é mais um recurso que você tem para poder atrair cliente, para poder reter o cliente. Muitas pessoas, muitos empreendedores, principalmente microempreendedores, têm aquele problema de não ter apoio, de não ter ajuda, de não ter incentivo. Então, na comunidade, ele supre isso. Né? Ele tem outros empreendedores vivendo o mesmo problema que ele está vivendo, enfrentando os mesmos desafios. Então, a comunidade é muito importante para ter esse senso de pertencimento. Tem cliente que compra só para poder ter acesso a uma comunidade. Né? Às vezes ele não quer o curso, né? Ele não consome o conteúdo, mas ele gosta de participar das lives, ele gosta de participar da interação que tem ali com a comunidade, de frequentar os eventos que a gente acaba divulgando para audiências, de se encontrar com as pessoas. Isso existe, isso é real. Essa questão de pertencimento, ela é muito legal, porque acho que a Carola vai também ter essa mesma visão que eu tenho, que muitos produtores vêm aqui e a gente vê que as pessoas querem acesso a eles. Não somente a cursos, a mentoria, mas que é acesso literalmente a uma confraria, que foi o que o Leandro Ferrari trouxe uma vez. Dúvida que me veio agora, você nunca pensou em criar um mastermind? Já pensei em criar, já criei um, a gente vendeu, colocamos 30 pessoas para dentro, na hora de assinar eu cancelei e devolvi o dinheiro de todo mundo. Por quê? Porque eu senti que não era estratégico, eu queria vender o meu negócio, ninguém compra um mastermind. Verdade. E seria um negócio que iria colocar dinheiro no caixa da empresa, colocou de fato, mas a gente ia ter que dedicar um grande esforço para poder entregar aquilo ali, deixar aquelas pessoas satisfeitas, felizes, aptas para renovar. E esse esforço não iria estar sendo colocado em fazer a base crescer, em construir um negócio relevante que pudesse ser vendido. Isso vai de encontro também à descentralização da imagem, né? Porque o Mastermind normalmente é isso que você falou. A pessoa quer ter acesso a você. Ela compra o acesso ao especialista. Exatamente. Essa é a grande realidade do Mastermind. Tem todo o networking que ela vai ter ali, isso tem valor também, mas o que faz de fato ela entrar é acesso ao especialista. Hoje no seu Instagram você tem aí mais de 300 mil seguidores. Como é que foi essa sua construção dessa comunidade? Foi muito gradual. Né? Não coloquei caminhão de dinheiro de tráfego, nada disso. Muito parecido como muitos produtores de conteúdo começam hoje. Eu não vou saber exatamente o ano, mas acho que até 2017, 2018, não existia e-commerce na prática nas redes sociais. Era Bruno. E o canal do e-commerce na prática era Bruno. Uhum. E aí eu falei, cara, não faz sentido. Precisa ser uma marca, precisa ser uma escola. E aí eu abandonei o meu Instagram, criamos o Instagram do e-commerce na prática, transformamos o meu canal no canal do e-commerce na prática e depois eu voltei a publicar conteúdo regularmente no meu Instagram. Tudo que eu faço no meu Instagram é totalmente pessoal, apesar de ser o representante de uma empresa, aquilo ali realmente é um canal pessoal, é um conteúdo produzido propriamente por mim, eu que respondo as mensagens,
Não tem nada terceirizado ali, por incrível que pareça. Hoje a e-commerce na prática, ela não depende de você ficar criando conteúdo no seu perfil pessoal. Não, eu não faço posts collab com o e-commerce na prática. Não. O e-commerce na prática tem a própria equipe de conteúdo do e-commerce na prática. Algumas pautas vêm para eu gravar, eu gravo, mas eles que conduzem todo o processo de construção da pauta, de publicação, de engajamento. Eu basicamente não sei nem a senha do Instagram do e-commerce na prática, para ser sincero. Agora, essa descentralização de imagem deve ter sido um desafio, né? Porque até a gente estava conversando na limusine, eu lembro de você e penso no e-commerce na prática, porque muito tempo a imagem foi associada. Como é que foi esse processo de descentralização? Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram nisso? Olha, a gente testou muita coisa, isso começou em 2018. Né? A gente testou muita coisa, trouxemos aí... Assim, eu tenho... Cara, hoje em dia até orgulho de falar que vários especialistas de e-commerce que existem hoje foram alavancados pelo e-commerce na prática. Nós trouxemos eles, produzimos, lançamos eles dentro do e-commerce na prática, eles ganharam relevância, foi bom pra gente. Mas em algum momento eles sentiram que fazia sentido eles seguirem solo, não tinham nenhum vínculo com a gente, mas estavam dentro da nossa escola. E isso foi muito legal, eu senti o poder do que a gente podia fazer ali, mas também senti que não adiantava trazer qualquer um. Porque ali a gente não ia conseguir construir um negócio de longo prazo. Aí eu entendi que o que a gente precisava era formar os especialistas dentro de casa. E foi isso que a gente fez ali, e isso é o que funciona até hoje. Então todos os especialistas, todos não, mas a maioria dos especialistas do e-commerce na prática são formados dentro de casa. São os nossos C-levels, são os nossos diretores, são nossos consultores. E estão com a gente desde o início assim, da trajetória deles, basicamente. E Bruno, voltando um pouco nessa... Você ia falar Não, continua. E voltando um pouco nessa questão de comunidade, a construção de comunidade, ela acontece antes ou depois da criação de um produto de assinatura? Acho que a comunidade ela tem que existir o tempo inteiro, até mesmo fora do produto. A sensação de que a comunidade existe, ela tem que existir até para o cara que não é aluno, que não é cliente. Porque é isso que vai motivar ele a querer ser. Né? Então, o canal do YouTube ele é uma comunidade, o Instagram ele é uma comunidade. E o empreendedor, cara, que geriu o negócio desse jeito vai conseguir colher muitos frutos. Foi isso que a gente fez, cara. Assim, as pessoas hoje não conseguem entender como que a gente consegue ter quase 2 milhões de inscritos no YouTube em um canal de e-commerce. Cara, ninguém quer saber sobre e-commerce. Né? Mas 2 milhões é muito. É muito, mas foi isso, é uma comunidade. Então a gente via nos comentários isso. Eu sou aluno do e-commerce na prática, eu sou aluno. Só que você depois ia conversar com essa pessoa para saber se ele era aluno mesmo. Ele não era aluno, mas ele se considerava um aluno. Uhum. Ele acha que ele está aprendendo ali no YouTube também. E isso, cara, é direcionamento para o conteúdo que a gente vai produzir, a forma como a gente vai entregar, o jeito que a gente vai lidar com os comentários. Acho que tudo isso é comunidade. Existe aquele ambiente fechado que a pessoa vai fazer parte um dia, mas fora daquilo ali tem que ter alguma coisa também. Você comentou essa questão dos números de inscritos, que você já tem mais de 2 milhões dentro do YouTube. Quase 2 milhões. Quase 2 milhões dentro do YouTube, perdão. Você considera que tem uma adaptação da forma como você cria conteúdo ali para os teus inscritos no YouTube, para a forma como você cria conteúdo ou se comunica ali dentro das suas próprias redes sociais? Porque se a gente parar pra pensar, quem conhece o Bruno no YouTube vai querer acompanhar ele também ali nas redes sociais. Tem essa adaptação? Como ela funciona? Não são coisas totalmente conectadas, não. Tá? Se você olhar as redes do e-commerce na prática, você vai ver, sim, muita conexão. Às vezes o que vai estar no Instagram é corte de um vídeo do YouTube e por aí vai. Agora, na minha rede não tem nenhuma correlação. Realmente eu produzo o conteúdo que eu quero, publico no meu Instagram e às vezes isso não tem nada a ver com o que está no YouTube. A gente só toma cuidado para não passar mensagens diferentes. Isso. Então você não vai ver eu levantando uma bandeira no YouTube sendo contra ela no meu Instagram. Isso você nunca vai ver. Mas não tem nenhuma correlação. Esse lance que você disse de formar os especialistas dentro de casa é muito legal, porque para uma pessoa ser a imagem da empresa, ela precisa entender de tudo, né? E pegar uma pessoa de casa passa a mensagem com mais responsabilidade para frente. Sim. Não é um processo fácil, as pessoas não chegam já preparadas para poder falar para a câmera, para poder palestrar, para poder representar uma empresa, né? Para ser um porta-voz, elas não chegam preparadas. E muitas vezes, psicologicamente, elas não estão preparadas também para isso. As pessoas têm medo de câmera, muita gente, né? Então você tem que mostrar essa possibilidade, você tem que mostrar por que isso, você tem que aos poucos ir convencendo as pessoas disso. E as pessoas vão também trilhando uma jornada de aperfeiçoamento. A gente tem hoje em dia... Existe um programa que vocês fazem para esse preparo?
tem todo um programa de capacitação para formar um porta-voz. Então, hoje, assim, você pegar o primeiro vídeo de um porta-voz que a gente lança, é um bom vídeo. Meu primeiro vídeo no YouTube é uma porcaria. Porque na época eu tive que fazer do jeito que dava. Na raça. Na raça, isso aí. Você vai aprendendo aos poucos. Então, o cara já começa num nível bom. Né? Num nível bom. A gente sabe o que funciona. A gente sabe como tem que falar. Só que esse cara também, ele vai ganhando mais experiência. Ele vai se sentindo mais confortável na câmera. Ele vai, cara, tendo também um repertório maior de conteúdo para ele poder passar. Ele vai sabendo interagir mais com o público, né? Ele já conhece alguns fãs que ele tem, ele sabe como falar com esses fãs. E aí essa pessoa vai evoluindo. E também, isso também interfere na produtividade. Quando o cara vai se aperfeiçoando, ele começa a gravar mais rápido também. Muito normal quando a gente pega um especialista, o cara gasta um dia para produzir um vídeo. Muitas vezes. Uma tarde inteira produzindo um vídeo. Um vídeo de YouTube. Depois ele consegue fazer isso em 15 minutos. Sim. Eu pego uma tarde e eu gravo 5, 6 vídeos para o YouTube. E com a construção do roteiro dentro desse período, dentro dessa janela. Mas são muitos anos de prática. Então, é só prática e experiência que leva a isso. Não, total. Mas é bem interessante o programa que vocês têm. Eu ainda não tinha ouvido falar desse formato, assim, em empresas, um programa que capacitasse possíveis especialistas, pensando nessa estratégia de depois vender a empresa e fazer essa descentralização de imagem. Sim, e hoje, assim, isso continua. Mesmo depois que a gente vendeu, tem 2 anos já que eu vendi a empresa, a gente está lançando o e-commerce na prática no México agora. E lá tem um porta-voz principal, sei lá, o Bruno do México, né? Tem um porta-voz principal que é um cara incrível que a gente selecionou, que está lá. Ele vai ser o principal porta-voz. Ele foi formado, ele veio aqui para o Rio, nós treinamos ele, né? Se capacitou e tal. Já produziu o primeiro vídeo, ficou... É o que eu falei, o primeiro vídeo da pessoa fica bom. E logo a gente vai lançar outros especialistas lá também e também expandir para as outras geografias aqui da América Latina. Caramba. E como é que vocês selecionam essas pessoas? Existe algum critério que vocês já olham e falam, não, esse aqui tem potencial, ou esse aqui não vale, não tá alinhado com a cultura de repente? Como é que funciona isso? Eu acho que a cultura não é uma barreira, porque geralmente gente dentro de casa está aculturada. Quem não está aculturado numa empresa de performance não fica. Né? Então a cultura ela nem chega a ser avaliada porque não precisa. O que a gente vai avaliar é a capacidade realmente de falar com o público, se tem experiência com câmera ou se não tem. Tem que fazer um teste, a gente tem que ver, cara, o primeiro vídeo dessa pessoa, scriptado ou não, sem nenhum tipo de ajuda. Ela produz o vídeo e entrega pra gente ver como é que fica. E também o nível de conhecimento dessa pessoa, né? Ele vai falar para um empreendedor. Então, assim, é muito bom que essa pessoa já tenha empreendido. Né? Se ela não tiver empreendido, já tenha atuado como um consultor, já tenha tido contato com empreendedores. Então, é isso que a gente busca. Legal. Hoje você comentou aí que vocês vão migrar para o México. Quais são os maiores desafios de você pegar e levar sua operação para um outro país, por exemplo? São muitos e muitos desafios. E falando de e-commerce, né, a gente tem desafios tecnológicos também. Né? Porque a gente fala de México, a gente fala de Argentina, Colômbia, são meios de pagamento diferentes, são empresas de logística diferentes. Né? Por mais que tudo seja Nuvem Shop ou Tienda Nube, que é a nossa marca em espanhol, o ecossistema que o cliente, que o lojista vai usar é diferente. Então a gente precisa adaptar os conteúdos, a gente precisa entender a necessidade da audiência, que é diferente do brasileiro. Por que o mexicano empreende? A gente tem que saber. Por que o colombiano empreende? Por que o argentino empreende? A gente precisa saber. O comportamento do usuário é totalmente diferente. Totalmente diferente. Momento de mercado completamente diferente. Disponibilidade de profissionais para serem contratados completamente diferente. E concorrentes diferentes. Padrões de consumo, de comportamento muito diferente. Posso citar, por exemplo, né? A gente está começando pelo México. É um desafio muito grande vender produtos e serviços para os mexicanos sendo um latino. Eles estão muito aptos a comprar coisas americanas. Muitas pessoas falando inglês. Então, assim, conteúdo que ele consome majoritariamente é conteúdo em inglês. E a gente... Ficaria muito estranho ter um brasileiro falando espanhol para eles. Então, o nosso principal porta-voz lá, apesar de ser um argentino, é um cara que já está morando lá há muitos anos e fala um espanhol praticamente mexicano. E está muito aculturado com a cultura mexicana. Quando a gente pensa em você começar a abrir ali sua empresa para uma internacionalização,
Me vem na cabeça que um dos outros desafios, além do que você citou, seja essa questão de encontrar grandes players que faça sentido para você se conectar com eles. Como será que, dentro do que você faz hoje e com toda a tua experiência e vivendo esse momento novo dentro da Nuvem Shop, lá fora, como é que você consegue... Qual a estratégia que você usa para conseguir se conectar com pessoas que sejam tão influentes lá dentro que possam te trazer bons ganhos, talvez, e mais visibilidade para tua empresa? Hoje a gente tem algumas vantagens em fazer essa internacionalização, né? Primeiro que ela não começa literalmente no zero, né? A Nuvem Shop já está presente em vários países, então a gente começa com... A gente já tem um ponto de partida para começar. Inclusive contato com afiliados, potenciais afiliados, influenciadores, né? E autoridades da região. O outro ponto é que nós somos uma empresa muito capitalizada, né? Então, por mais que existam influenciadores, por mais que existam autoridades, a gente tem barganha para poder negociar com esses caras. Inclusive, um dos principais Shark Tanks lá do México é nosso parceiro na Tinha da Nube. Então, a gente tem muitos recursos que estão a nosso favor. Mas o mercado é outro. É um mercado em um outro momento. Inclusive, esse é o motivo do e-commerce na prática estar indo para lá. A gente está levando a educação para poder criar mercado lá. O mercado lá é tipo o Brasil de 10 anos atrás. Caramba, é um mercado que ainda está... Tudo mato lá ainda. Tem muita coisa para construir ainda. Então, o e-commerce na prática vem para poder abrir a boca do topo de funil, trazer muita gente para o mercado e aí a gente drenar essa audiência para dentro da plataforma. Totalmente visionário. Agora, pensando que você tem aí uma experiência com negócios digitais que começou lá em 2014, quando você criou a e-commerce na prática, quais foram os seus maiores acertos desde então? Os maiores acertos? Quando o assunto é negócios digitais. Olha, eu acho que em um determinado momento, querer aprender a fazer as coisas, isso foi um super acerto, que eu podia ter, sei lá, delegado uma porção de coisa, contratado... Tem vários amigos que começaram nesse mercado do jeito mais fácil, entre aspas. Então, o cara não sabe fazer lançamento, ele pega uma agência de lançamento e dá metade da empresa dele para a agência de lançamento. O outro não sabe fazer tráfego, pega o gestor de tráfego, dá 10% do faturamento para o gestor de tráfego. Então, assim, eu poderia ter feito isso. Mas não, eu preferia aprender a fazer o tráfego. Eu preferia aprender a fazer lançamento, aprender a fazer copy. E isso me trouxe bastante conhecimento que eu podia replicar para o meu time. Me trouxe conhecimento para poder criar a minha própria forma de fazer isso e criar os meus próprios processos para poder fazer isso. E a gente consegue escalar e replicar isso de uma forma melhor. E me trouxe mais lucratividade também e mais controle sobre o meu negócio. Então, assim, esse foi querer aprender a fazer as coisas e me dedicar a isso, porque sabe que a curva de aprendizado não é curta, né? Para você ficar bom nessas coisas. Esse foi, sem dúvida, um dos grandes acertos. O segundo grande acerto foi querer abrir a minha empresa para que outras pessoas se tornem sócias dela, para que meus colaboradores se tornem sócios da empresa, dar pedacinhos da empresa para os meus colaboradores. Quando você abriu a e-commerce na prática, você já tinha essa visão? Não. Isso aí foi uma coisa que eu percebi com o tempo. Quando eu decidi descentralizar a imagem, né, e eu decidi posicionar outros especialistas, eu obviamente percebi que essas pessoas em um momento iam sair. Né? Porque ele ia ganhar mais dinheiro sozinho. Por mais que ele tivesse um bom salário, ganhasse participação, sozinho ele iria ganhar mais dinheiro. Então eu precisava construir algo que, no longo prazo, para essa pessoa, ela iria ganhar mais dinheiro comigo. A curto prazo, beleza, sozinha ela ia ganhar mais. Mas se ela, tivesse a visão de longo prazo e tá dentro da cultura, sabe? Ela tá aculturada para isso, ela iria ganhar mais. Foi o que aconteceu, né? Todo mundo que era sócio, quando a gente vendeu a empresa, ficou rico. E hoje está colhendo benefícios. A gente conversou muito sobre essa questão que você citou de processos ali dentro, na hora do almoço, né? Eu acredito que seja muito relevante aqui para quem está assistindo, inclusive algum gestor de empresas está vendo esse podcast e possa ser uma luz, talvez, no final do túnel para ele poder entender melhor sobre gestão de processos. Então, eu queria saber de você, como um grande empresário, qual o caminho para aprimorar a gestão de processos dentro de uma empresa? Eu tenho uma visão bem particular sobre isso, né? Eu acho que é importante você ter os processos, mas os processos eles têm que ser construídos com base nos entregáveis, com base nos resultados que você quer. Porque muitas vezes os processos vão engessar a forma como aquilo ali vai ser feito.
eu não estou muito preocupado em como que o cara vai me entregar um resultado. Eu quero o resultado. Se o jeito dele é melhor que o meu processo, eu prefiro que ele faça do jeito dele. Então eu preciso ter algumas guidelines no meu processo dizendo o que não pode deixar de ser feito e o que não deve ser feito. Agora o como é com ele. Então o processo não é tipo um procedimento de como fazer uma coisa. O processo é um guideline. É uma linha geral que ele tem que seguir, né? Mas o como é com ele. O que eu quero é o resultado. Go ahead. A gente sabe que gestão não é só sobre processos e números, né? Então eu queria saber de você, como é que você vê o papel da liderança e de uma cultura organizacional no sucesso de uma empresa, de uma grande empresa? É PPP, né? É processos, PNP, é processos, números e pessoas. Não dá para excluir as pessoas. Olha, sem ter uma boa capacidade de liderar, né, e de motivar uma empresa, dificilmente você vai conseguir construir algo grande, porque não dá para chegar muito longe sozinho. E mesmo que você consiga, se você seja muito fora da curva e consiga, sabe, avançar muito sozinho, vai chegar uma hora que você vai cansar, né, e você vai tirar o pé, e você vai querer fazer uma outra coisa, e o negócio muitas vezes acaba. Tem vários infoprodutores, inclusive amigos meus que ganharam muito dinheiro, mas cansaram daquela vida. Uhum. E hoje em dia não fazem nada, abandonaram o negócio. Mas o negócio poderia ter sido vendido, né? O negócio poderia ter continuado com outras pessoas tocando, né? Então, assim, você precisa realmente ter clareza de quais pessoas você quer, que tipo de pessoas você quer junto com você, né? Quais pessoas que você quer junto com você? Qual a cultura dessas pessoas? Quais são os princípios dessas pessoas? Né? Você não quer com você pessoas que você não convidaria para tua casa, por exemplo. Quando você chama as pessoas para ir para dentro da tua casa, geralmente, cara, tem algumas regras, por mais que elas não estejam escritas em nenhum lugar, que você quer que essas pessoas sigam. Dentro da empresa é a mesma coisa. A gente passa mais tempo com os colaboradores, com os sócios, do que com a esposa e com o marido. Essa é a grande realidade. Então, assim, trazer pessoas que realmente estejam aculturadas com você, mas que sejam muito boas. Muito boas que eu digo assim, no quesito de execução. Capacidade técnica todo mundo aprende. Uhum. Mas a pessoa que é dedicada, que executa, ela vai aprender a fazer aquilo ali, por mais que ela não seja um especialista ainda naquele assunto. Então é isso, pegar as pessoas, cara, que você realmente acredita que faz sentido estar com você e valorizar elas. Dar liberdade para elas, dar autonomia. Acho que o que afasta as empresas, as pessoas das empresas, muitas vezes é falta de autonomia, é falta de visibilidade, de crescimento. Concordo. Uma liderança que, cara, não está ali presente, está só passando ordens e por aí vai. E hoje em dia a gente não tem espaço para isso, principalmente nas empresas pequenas, né, que a gente tem, nessas empresas que a gente tem, que são poucas pessoas. Você já tem pouca gente. Se as pessoas que você tem não estão alinhadas e não estão capacitadas o suficiente, elas não estão motivadas o suficiente, dificilmente você vai chegar lá. Eu tenho uma premissa que eu ensino, né, para as pessoas, que é, geralmente quando você começa sozinho. Depois você começa a contratar alguns ajudantes pessoas para poder te ajudar. Né? E aí é você mais os seus ajudantes. Vai chegar um momento que não adianta ser você mais... Você consegue ter 4, 5, 6 ajudantes. Você não vai conseguir ter 30 ajudantes. Se você tiver 30 ajudantes, tem alguma coisa errada. Você não vai conseguir falar com todas essas pessoas. Cada líder consegue gerir, no máximo, 6, 7 pessoas diretamente. Então vai chegar um momento que você precisa dividir a tua empresa em áreas. Por mais que essa área seja a área de uma pessoa. Agora essa aqui é a área de marketing. Cara, você vai ser um diretor de marketing. Ótimo ponto de partida. Que essa pessoa vai ser responsável por aumentar a equipe de marketing. Mesma coisa em produto. Mesma coisa em desenvolvimento, se você tiver dev. Mesma coisa em atendimento ao cliente. Então é por aí. Parece complexo montar um organograma de empresa, né? Mas na prática é simples. As pessoas é que complicam isso. Qual que você enxerga que é o papel principal de um líder? Servir o time dele. O líder, ele serve basicamente para isso. Entender quais são os desafios e as deficiências que o time dele tem para poder executar o que precisa ser executado para chegar no resultado. E ele está ali para servir. Cara, o que está faltando para você chegar lá? Como é que eu posso te ajudar? O que está faltando? Como é que eu posso te ajudar? É isso que o líder tem que fazer. O líder não está ali para poder apertar parafuso. Ele precisa criar o ambiente, criar e entregar os recursos para que o time dele consiga fazer isso. Se necessário, ele vai. Mas o ideal é que não seja necessário. O ideal é que o time esteja pronto para fazer isso. E se não está pronto, estar ali presente com os recursos necessários para que eles se Exato. preparem. Criar os recursos, né? Legal.
E quando a gente fala sobre deixar um colaborador mais motivado, que é o que você citou aqui, mas como fazer para que um colaborador não só fique motivado, mas também engajado com, talvez, o objetivo principal da tua empresa? Eu acredito que a maioria dos colaboradores que estejam aculturados e tenham clareza de qual é esse objetivo, por incrível que pareça, muitas empresas não dão clareza para o seu time dos reais objetivos. Como é que você vai crescer junto, sendo Pois que é, você não sabe o que a empresa espera que aconteça daqui a um tempo? E por incrível que pareça, isso é muito comum. Sim. Né? Então, assim, um acha que está indo para outro lugar, o outro acha que está indo para outro, o outro acha que está indo para outro. O que vai acontecer nesse caso, né? Então, assim, se todo mundo tem clareza de para onde está indo, se todo mundo tem clareza de quais as métricas, quais os KPIs que você vai avaliar para saber se você está chegando lá. Todo mundo tem clareza, cara, dos meios de meritocracia que essa empresa tem para poder fazer as pessoas crescerem junto com ela. E uma liderança próxima, para poder pedir ajuda, para poder reportar problema, sem aquele medo de que está sendo, julgado, de que vai ser punido, que não pode cometer erro. Cara, não tem como esse cara não ficar motivado. Junto disso, a pessoa ter autonomia, ter uma visão de que ela pode crescer, ter uma visão de longo prazo para ela. Acho que, tendo tudo isso, é muito difícil que o colaborador não esteja motivado. E se ele não estiver, o que vai acontecer? Frequentemente, essa empresa vai passar por avaliações. Você vai ver quem performa, quem não performa. Quem não performa sai. Numa empresa de performance, onde está todo mundo performando, quem não está performando é expurgado para fora. A gente vê isso com muita clareza no Aqlify, inclusive. É impressionante. Quando você vê aquela pessoa, cara, esse cara não se encaixa mais aqui. Tá óbvio que ele precisa sair. Quando ele não aguenta mais, ele pede demissão e às vezes ele é demitido antes disso. É aquela teoria da maçã podre dentro de várias maçãs saudáveis, Sim. né? Você consegue identificar com muita facilidade quando você tem processos muito bem definidos e expectativas muito bem alinhadas do que você espera ali de um colaborador e você vê que um colaborador não tá seguindo daquela forma. Isso acontece não só na parte de um gestor tá olhando para esse lado, mas os próprios colaboradores do próprio time dele conseguem identificar isso e alertar, né? Sim. E você precisa criar, assim, por mais que a tua empresa seja pequena, os processos para você identificar isso. Total. Entenda que você, sendo o empreendedor, o dono do negócio, ninguém vai te contar nada. Você vai ter que descobrir tudo. As pessoas não contam as coisas. Nossa, isso é muito real. As pessoas não contam as coisas pro dono. O dono tem que ficar sabendo através de outros. Então você precisa criar mecanismos para isso. Sejam reuniões de one-on-one que sejam super abertas, ou realmente incentivar as pessoas para cometerem erros, para elas terem certeza que não vão serem punidas quando cometerem erros. Isso vai dar para elas mais garra para poder apostar em coisas diferentes. E liderar pelo exemplo, na maioria dos casos, né? Isso vai te dar assim, uma capacidade de extrair muito mais coisa do teu time. Já aconteceu com você alguma vez de não descobrir algo e ter que descobrir por outras pessoas? Como é que você lidou com isso? Isso acontece o tempo inteiro, né? O que eu te falei, o dono, ele não vai saber das coisas, as pessoas não contam as coisas pro dono. Aí você precisa ter os seus próprios meios, você vai entender quem é aquele cara que fala demais, você vai, criar suas formas de conversar com aquele cara que fala demais. Toda empresa tem isso. Né? A Rádio Corredor existe em todos os negócios. Mas tem aquele cara que fala um pouquinho demais, que sai para beber e conta tudo, e depois ele nem lembra que contou, e aí você vai pescando as coisas. Eu acho que o empreendedor ele tem que criar meios para poder saber as coisas. E algumas coisas você vai saber numa pesquisa formal que você faça. Outras coisas você vai saber conversando com outras pessoas. Eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que não estavam performando e eu sabia que essas pessoas não estavam performando. Mas, inclusive, liderados meus em alguns momentos não estavam performando. Mas eles estavam recebendo os feedbacks, eles já tinham clareza disso. Né? Só que eu procuro ser muito justo. Né? Eu acho que as pessoas que contribuem elas não vão performar o tempo inteiro. Ninguém performa 100% do tempo. Então, a gente precisa ser justo por algum período com as pessoas que não performam. Ela pode estar com um problema pessoal, ela pode estar enfrentando algum desafio. Então, precisa dar tempo ao tempo. Só que quando você tem um time de muita performance, as outras pessoas percebem isso. E aí eu vejo nos feedbacks que a gente fazia, falar, fulano de tal não está performando como eu. Fulano de tal não está entregando tanto quanto eu. Fulano de tal está atrapalhando os nossos resultados. E a gente vê, sabe? E isso é bom. Porque, cara, essa pessoa está pensando como dono. Sim. Quem decide se essa pessoa vai ser demitida ou não é o liderado dela. Mas essa outra pessoa está pensando como dono.
Agora você precisa chegar junto e tranquilizar. Ó, tudo isso a gente já sabe. Bacana. Essa pessoa está sendo acompanhada, os feedbacks foram dados, dê tempo ao tempo. E já teve caso de reversão. O cara voltar a performar e performar até mais do que antes. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado. Hoje, o que você acredita que é preciso saber e ter dentro de uma empresa para você conseguir ter uma baixa rotatividade ali dos seus colaboradores? Você precisa ter uma cultura muito alinhada. E hoje em dia todo mundo fala de cultura e parece que a gente está falando de uma parada meio banal, mas isso é muito verdade. É um dos pilares, né? Cara, é muito verdade, sabe? Não é uma balela, não encare a cultura como uma balela, porque não é. Talvez tenha existido algum momento na minha vida que eu também encarava a cultura como uma balela quando eu era menos experiente, mas não é. Não é porque é isso que faz você ter a baixa rotatividade. Se você contrata as pessoas certas para os lugares certos e tem clareza de onde essa pessoa quer chegar, né, você dificilmente vai ter rotatividade. A rotatividade acaba quando uma pessoa tem uma expectativa e você frustra a expectativa dela, ou você tem uma expectativa nela e ela não atende a tua expectativa. É isso que causa rotatividade. Se quebrou do teu lado, você vai demitir. Se quebrou do lado da pessoa, ela vai pedir demissão. Então, tendo muita clareza de para onde está indo, como é que vai e qual é o papel de cada um dentro dessa jornada, e isso estando alinhado com a necessidade, com a expectativa das pessoas, olha, você vai ter uma taxa de rotatividade baixíssima no negócio, baixíssima. Perfeito. Bruno, agora você é um empreendedor nato, né? Não é à toa que você é sócio investidor de diversos negócios. Conta pra gente como foi o processo de você se tornar sócio da Nuvem Shop com o e-commerce na prática. Legal. Hoje em dia, eu sou praticamente 100% Nuvem Shop, né? Já me desfiz de quase todas as sociedades que eu tinha nos últimos 2 anos. E quando eu vendi o e-commerce na prática, eu tinha quase 90% do e-commerce na prática e passei a ter 0 de um dia para o outro. Então, assim, foi um momento muito bom por um lado, financeiramente falando, mas muito desafiador por outro lado, né? Um outro ciclo que estava começando. Mas vamos falar de como é que surgiu isso, né? Falei para vocês que em 2018 eu percebi que eu precisava construir uma empresa sustentável que pudesse um dia ser vendida. Mas o meu sonho era conseguir vender lá para 2025 ou 2024, que é quando eu acreditava que a gente estaria do tamanho ideal para vender pelo valor que eu queria vender. Só que em 2020 começou uma pandemia. Essa pandemia ela potencializou o setor de e-commerce de uma forma que ninguém esperava. E assim, a gente teve muita audácia no e-commerce na prática de surfar essa onda de crescimento do e-commerce. A gente aproveitou da melhor forma possível essa onda de crescimento. Nós lançamos produtos, nós construímos comunidade, nós ajudamos 50 mil lojistas físicos que estavam com as portas fechadas a vir para o digital. Isso em 3 ou 4 meses. Nós fomos capa da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Saímos na TV na Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Então, assim, a gente ganhou muita visibilidade. Eu acho que o canal do YouTube do E-Commerce na Prática tinha 400 mil inscritos quando começou a pandemia. Né? A gente terminou o ano com mais de 1 milhão. Então, a gente literalmente bombou durante a pandemia. Isso fez o E-Commerce na Prática se tornar muito visível. Muito visível. E o segmento de e-commerce, diferente do segmento de infoproduto, é um segmento de empresas gigantescas. Essas empresas, cara, estão uma competindo com as outras, elas estão ali se matando para poder crescer e elas começam a olhar o mercado e falar, cara, o que a gente precisa construir que a gente não tem? Lá atrás eu percebi que nenhuma delas teria a condição de construir uma rede de conteúdo tão forte, tão poderosa, uma comunidade tão forte quanto a gente construir. Porque, bem ou mal, elas são parciais. Né? É diferente você produzir o conteúdo de um especialista e você consumir o conteúdo de uma empresa. Essa empresa tende a puxar a sardinha para o lado dela. Né? E o usuário na internet ele percebe isso, óbvio. Então, assim, essas empresas nunca vão conseguir construir conteúdo como a gente. Então, vamos construir a maior plataforma de conteúdo que exista sobre isso, a maior comunidade de empreendedores que exista sobre isso. E foi isso que realmente chamou a atenção. Em meado de 2021, assim, 4 anos antes do que eu imaginava que fosse possível, eu comecei a receber abordagens de empresas querendo conversar para falar de parceria. E aí, quando a gente conversava, a gente percebia que não era simplesmente uma parceria, era uma coisa mais robusta que eles estavam querendo.
E ali eu tive a certeza que era a hora de vender, que o segmento de e-commerce estava na crista da onda. Acho que eu não sei o que acontece, mas talvez a notícia ela corra nos bastidores do mercado. Mas em questão de 3 meses eu recebi 4 propostas para vender a empresa. 4 propostas das empresas que eu mais admirava do mercado. E me vi numa situação muito boa, mas muito complexa. Cara, para quem que eu vendo? Para quem eu escolho? Eu preciso de opções. Eu preciso escolher um. E assim, cara, talvez tenha sido o momento mais intenso assim da minha vida, muito, muito complexo, porque depois que você aceita um, você precisa recusar os outros, porque você entra você vai assinar um termo de intenções, vai passar por uma diligência e durante essa diligência você não pode falar com nenhuma outra empresa. Então, aceitar um significa negar os outros. Negar os outros talvez signifique fechar as portas. E aceitar um não significa que lá na frente vai dar tudo certo e a gente vai assinar de fato e concretizar. Então você fica ali num cenário super difícil. Tenso. E o curioso é que eu recebi a primeira proposta da empresa que, cara, eu sempre sonhei vender para essa empresa. E fiz uma contraproposta, né? E depois eu recebi a proposta de uma outra empresa, depois eu recebi a proposta de uma outra empresa. E eu estava, assim, super decidido a aceitar a proposta dessa primeira empresa, que foi a empresa que eu sempre quis vender para eles, né? E tinha um dia já marcado para essa call, onde eu ia dar a resposta. Mas um dia antes, a Nuvem Shop entrou em contato comigo. E aí a gente começou a conversar e, cara, a história ganhou um novo capítulo. No final eu acabei rejeitando a proposta da primeira empresa e assinei o term sheet com a Nuvem Shop, seguimos aí por um processo de diligência e, se eu não me engano, no dia 3 de dezembro de 2021, a gente assinou o nosso M&A. E tá trilhando um caminho incrível, né? Com a Nuvem Shop. Sim. Mas, Bruno, o que você considera que você tenha feito de diferente lá no começo do e-commerce na prática, que fez com que durante a pandemia, nesse seu período ali de outros grandes players estarem olhando, ficassem interessados no que vocês estavam construindo? Olha, não sei se necessariamente no começo do e-commerce na prática, mas foram várias coisas ao longo do caminho. Mas falando de pandemia especificamente, a gente fez o que o mercado precisava que a gente fizesse. A gente não estava preocupado em lucros de curto prazo. Teve gente, cara, que focou em fazer os lançamentos maiores possíveis que podiam. A gente não. A gente realmente... Nós trouxemos 50 mil, falei para vocês, 50 mil lojistas físicos que não pagaram nada. Uhum. Foi de graça isso. Só que isso gerou um alcance, cara, muito surreal assim, para a marca. E o interesse. E assim, o que eu acredito, né, é que os players olham para aquilo ali e falam, cara, a gente quer crescer, a gente quer cliente, a gente quer lojista. O que uma empresa de e-commerce precisa, uma plataforma? Ela precisa de mais lojistas vendendo e ela precisa que os lojistas vendam mais. Basicamente é assim que ela vai crescer. Ela precisa de mais GMV, volume faturado, né, e mais pessoas vendendo. É isso que ela vai precisar. Como que ela faz para poder fazer isso? Porque se ela investir em branding, ela já está investindo. Tráfego, ela já está investindo. Influenciadores, ela já tem. Né? E os concorrentes estão fazendo a mesma coisa. Então, às vezes, ela tem uma ideia nova. Cara, uma semana depois o concorrente já copiou. O concorrente tem uma ideia nova, ela vai e copia também. É assim que funciona. O que essa empresa pode fazer diferente? Cara, tem um canal com 2 milhões de inscritos, empreendedores do segmento de e-commerce. Os caras têm 50 mil alunos ativos dentro da plataforma. E se a gente comprasse esses caras? Eu acredito que esse tenha sido racional. Legal. Né? Porque comprar eles vai sair mais barato do que a gente construir por conta própria, que pode levar... Se eles levaram 6 anos para fazer isso, se a gente colocar muito dinheiro, talvez a gente faça em 3, metade do tempo. E, cara, a gente tem 3 anos para poder esperar. Né? Então, assim, talvez esse tenha sido racional. E olhando, né, depois, olhando no retrovisor, hoje o e-commerce na prática é um dos maiores canais de aquisição de lojistas para a Nuvem Shop. Hoje, boa parte dos produtos que a gente lança dentro da escola tem a necessidade de ajudar os lojistas da Nuvem Shop a vender mais. Então, assim, acho que a missão que a gente propôs lá no início, a gente está conseguindo executar. Né? Felizmente, estou à frente disso e espero continuar aí nos próximos anos. Que massa. Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui, ouvindo você falar.
O que tem... Na verdade, eu não quero saber a proposta, mas o que fez você decidir pela Nuvem Shop naquele momento? Porque não precisa me falar da proposta, mas o que eu quero entender é porque para você tomar uma decisão dessa, precisa ter match de várias coisas, principalmente relacionado à própria cultura, né? Os próprios valores. Então, o que fez você fazer essa escolha tão difícil nesse momento tenso? Basicamente, eu fiquei assim em dúvida entre duas propostas, né? Então, não vou nem comentar sobre as outras. Mas eu fiquei em dúvida entre duas propostas. Duas coisas eu levei em consideração. Obviamente, valores. Estou vendendo um negócio que eu me dediquei muito para construir, então o valor precisa ser relevante. Então, valores foi uma coisa. E outra coisa foi o dia seguinte. Como é que vai ser o dia seguinte? Né? Como é que vai ser o meu trabalho? Como é que vai ser o trabalho do meu time? O que a gente vai ter que realizar, cara? Como é que a gente vai conversar, né? Como é que as nossas culturas se unem? Então, essas coisas eu levei em consideração. Muito abstrato, óbvio. Mas, assim, esse processo de negociação ele é muito intenso. Então, durante uma semana, você fica quase 8 horas por dia falando com essas pessoas. Então, cara, sente. Cara, eu acho que seria legal trabalhar com esse cara. Acho que seria bom estar nesse time. Né? Acho que seria melhor estar nesse time do que no outro time. Então, isso influenciou. E eu falei 2 motivos, mas na verdade foram 3. O terceiro motivo é que em um cenário eu venderia 100% do negócio. No outro cenário eu venderia também 100%, mas converteria uma parte em ações e me tornaria sócio da empresa que estaria me comprando, né? Que foi o caso na Nuvem Shop. Então, isso também refletiu. Eu fechei um ciclo e já abri um outro ciclo. Legal. Eu gosto muito, assim, ao longo da minha trajetória inteira, eu sempre procurei começar um novo ciclo antes de fechar o anterior. Então, assim, eu estava na Cartucho, etc., e eu já estava produzindo conteúdo para a internet. Não sabia o que aquilo ia dar, mas podia dar em alguma coisa. Né? Então, cara, encerrei meu ciclo no e-commerce na prática, mas eu comecei um outro que o e-commerce na prática está contido dentro dele. Então, isso também foi bem relevante. E o objetivo, né? A missão. A gente tem objetivos assim, bem ambiciosos com a Nuvem Shop, entre eles fazer um IPO. E são poucos empreendedores no mundo que vão fazer espero ser um deles e isso está no bolo também. Legal. E considerando a sustentabilidade de uma empresa digital, quais são os pilares que você considera como cruciais aí para um sucesso a longo prazo de um negócio digital? Sustentabilidade, né? Olha, olhando para o cenário de hoje, né? O mercado é muito diferente de quando eu comecei. Eu vejo que fontes diferentes de receita é fundamental hoje em dia. Tenho amigos aí que dependem de lançamento e, cara, por problema pessoal não conseguem lançar e o negócio quase quebra. Né? Então, assim, legal fazer lançamento, mas é uma estratégia que você tem que usar em paralelo a outras. Então, assim, desenvolva um negócio de fato, cara. Não quero fazer uma empresa de lançamento, isso não existe. Né? Se, cara, vender a cada 4 meses fosse relevante, a Apple fazia isso. Exato. Né? Então isso não existe. A Apple lança uma vez por ano? Sim, mas, cara, durante o ano inteiro o produto está à venda dentro da loja dela, né? No site dela. Então, assim, crie estratégias para isso. Desenvolva uma esteira de produtos. Entenda a necessidade do teu cliente. Não adianta, às vezes, você estar muito focado naquele dinheiro de curto prazo que pode ser maior em um lançamento, porque no longo prazo, cara, não vai valer a pena. Assim, são muitos cases que a gente pode usar para poder tangibilizar isso. Quem está começando agora, talvez não lembre, porque muitos players sumiram mesmo. Mas quem começou lá atrás, cara, sabe, não sei, talvez nem 20% dos players que existiam e que já eram relevantes quando eu comecei, existam hoje. Talvez nem 20%. Por quê? Por causa disso. Cara, uma hora cansa. Você fazer a mesma coisa, uma hora cansa. Perfeito. Bruno, com certeza, depois desse podcast, as pessoas vão querer te acompanhar, então deixa aí as suas redes sociais para que elas te conheçam um pouco mais e também o e-commerce na prática. Sim. Acompanhar o e-commerce na prática não é muito difícil. Se você pesquisar sobre e-commerce, a maioria dos resultados que você vai encontrar sobre e-commerce na prática. Para me acompanhar, Bruno Oliveira Oficial no Instagram é o melhor lugar. De lá você encontra
todos os outros lugares. Pô, que bate-papo, hein? Incrível. Eu sabia que seria um bate-papo bem legal de se ter, de conhecimento, conhecimentos exclusivos e um papo bem profundo. Sim, esse Muito podcast bom. aqui foi Muito sobre visão e modelo de negócio, que Total. é muito legal, porque ensina a nossa audiência que você consegue traçar estratégias pensando a longo prazo, desde já. Mesmo que você ainda não tenha algo tangível, olha aí o que é possível fazer se você tem visão. Mas não terminamos, né, Bruninha? Não terminamos, porque temos o que agora, Carol? Presentes. Presentinhos que vai, olha lá. Presentinhos maneiro. pro Bruno. Agradecer aqui a sua presença, Bruno, no nosso podcast. Que o Bruno. Wi-Fi é inimiga da dieta. Opa, isso é um problema, hein? Agora você tem sua própria caneca, olha só. Nossa. Mas é literalmente para agradecer sua participação aqui, seu tempo, os conhecimentos que você compartilhou aqui conosco, com a audiência, que eu tenho certeza que vai agregar demais. Mas para finalizar o nosso episódio, e eu espero que você tenha gostado do bate-papo, Adorei. a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva para os nossos convidados. Você topa responder? Lógico. O que você gostaria de ter ouvido no início, quando você começou no digital, que hoje você pode transmitir para quem tá começando agora? Gostaria de ter ouvido no início. Deixa eu pensar. Acho que tá bem claro, assim. Não dependa de lançamento. Boa. É isso que eu gostaria de ter ouvido. E se isso fosse um anúncio? A Carol clicava e eu também. clicava. Por que não dependa de um lançamento? Por conta das coisas que eu falei, né? Você vai construir você vai criar uma estratégia que pode colocar dinheiro no teu caixa. Se você está começando com a corda no pescoço, precisa fazer dinheiro, beleza, faça um lançamento. Mas esse é só o primeiro passo para você dar os passos seguintes. Não fique preso nisso. Uma hora o lançamento vai dar errado. E talvez isso seja o fim do teu negócio, como já aconteceu muitas e muitas vezes. Perfeito, isso. perfeito. Muito legal. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela recepção. Obrigado por tudo. Estamos aí. Estamos juntos. Bruninho, o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast profundo e cheio de conhecimento certeza. como esse aqui? Que lovers, vocês já sabem, né? Já deixa aqui o seu like, comenta o que vocês aprenderam aqui com o Bruno de Oliveira, os insights mais poderosos que você pegou aqui nesse bate-papo incrível que a gente teve hoje. Comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso e eu te vejo lá. Tchau, Tchau, tchau. tchau.